Se você tem uma estratégia de investimento de longo prazo, precisa saber avaliar as empresas em que vai aplicar seu dinheiro. Afinal, você vai ser sócio delas por vários anos. Essa avaliação é feita com o método da análise fundamentalista. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 livros que explicam esse tipo de análise e que não podem faltar na sua lista de leitura. Se você quer aprender análise fundamentalista, precisa ouvir os mestres. Por isso, as obras que eu vou indicar aqui foram escritas por verdadeiros especialistas em investimentos, como professores de finanças e gestores de fundos. Cada uma delas traz informações indispensáveis para que você avalie mais assertivamente as empresas nas quais pretende aplicar o seu dinheiro. Então vamos para a nossa lista? A primeira recomendação é O Investidor Inteligente, do investidor britânico Benjamin Graham. Apesar de ter sido escrito em 1949, esse é um livro que continua atual e relevante até hoje. Na perspectiva do autor, a visão de longo prazo é uma das características do investidor inteligente, juntamente com educação financeira e conhecimento de mercado. Por isso o título da obra. Graham é considerado o pai do Value Invest, uma estratégia que consiste em aplicar na compra de ativos de empresas em que ele confia, apostando na valorização em longo prazo, graças ao bom desempenho do negócio. Além disso, ele também é considerado um precursor da análise fundamentalista. Afinal, esse tipo de análise permite identificar as empresas com melhor potencial de valorização dos ativos em longo prazo, observando vários indicadores de desempenho. O livro mais importante para o investidor foi escrito por Howard Marks, cofundador e co-presidente da gestora Oaktree Capital Management, a principal investidora em títulos de alto risco do mundo. Em 2020, ele esteve no ranking Forbes 400, que classifica os 400 norte-americanos mais ricos. O livro apresenta os aspectos mais importantes para que o investidor possa ter sucesso em suas aplicações e também quebra vários mitos. Por exemplo, Marx aponta que, ao contrário do que diz o senso comum, ativos com maior risco não vão necessariamente trazer retornos mais altos. Em vez disso, ele defende que uma empresa com nível de risco mais elevado é um mau investimento. É nesse ponto que entra a análise fundamentalista, pois ela é a ferramenta que permite identificar as empresas com maior risco, aquelas que têm fundamentos fracos, e as empresas com menor risco, que têm fundamentos sólidos. Ele também explica que a forma certa de selecionar os melhores ativos para aplicar é estimando o seu valor e comparando com o preço. Ou seja, quanto mais o preço de um ativo estiver descontado em relação ao verdadeiro valor, maior seu potencial de valorização e, é claro, de retorno. O terceiro livro de análise fundamentalista que você precisa ler é O Jeito Peter Lynch de Investir, que foi escrito pelo próprio Peter Lynch. Ele construiu sua reputação no mercado financeiro como gestor da Magellan Fund na gestora Fidelity Investments entre 1977 e 1990. Durante esse período, Lynch ficou reconhecido pelos excelentes resultados de seu trabalho, gerando em média 29,2% de retorno anual com suas decisões de aplicações. Entre os principais ensinamentos do livro estão comprar ações de empresas que você entende e buscar empresas que apresentam lucro ou crescimento constante. Para isso, a análise fundamentalista desempenha um papel central. Por um lado, ela possibilita que você, investidor, desenvolva um melhor entendimento sobre as empresas, mesmo que não tenha experiência em relação ao negócio que elas desenvolvem. Por outro, ela permite identificar as tendências de lucro e crescimento com base em dados concretos. Alexandre Póvoa, que é CEO da Valorando Consultoria e já foi CEO da Canepa Asset Management, escreveu o livro Valuation, Como Precificar Ações, que representa muito bem o conhecimento dos especialistas brasileiros. Póvoa aborda uma questão complexa: como determinar o valor justo de uma ação? Afinal, o preço pelo qual o ativo é negociado no mercado nem sempre reflete o quanto ela realmente vale. A análise fundamentalista é uma ferramenta útil para auxiliar na resolução dessa questão. No livro, você encontra estudos de caso que aproximam os conceitos do investidor, tratando o assunto de forma mais concreta. Outro ponto forte dessa obra é que ela traz uma perspectiva adaptada ao mercado financeiro brasileiro. O último livro da nossa lista é o Investindo em Ações de Longo Prazo, que foi escrito por Jeremy Siegel, professor de finanças renomado de Wharton School, da Pennsylvania University, nos Estados Unidos. O livro fala sobre tendências históricas e ressalta que elas devem ser levadas em consideração para construir uma carteira de investimento sólida e lucrativa. Uma das formas de identificar essas tendências é realizando a análise fundamentalista das empresas. O autor realmente demonstra que a análise fundamentalista é um método eficaz para escolher em quais ativos aplicar, pois ela conduz a boas decisões, mesmo diante dos vários ciclos de altas e baixas do mercado financeiro. Então,
Essa é a nossa lista de 5 livros sobre análise fundamentalista, para você que busca construir seu patrimônio financeiro em longo prazo. Mas não se esqueça de que, como Benjamin Graham destaca, o investidor inteligente precisa de educação financeira e ainda existe muito mais para você aprender. Então, deixe nos comentários as suas sugestões de livros que são obrigatórios na estante dos investidores. Até a próxima!